O ministro Luiz Roberto Barroso anda falando demais. Essa semana ele defendeu que os estados devem ter mais autonomia. E aí vem a pergunta: o que ele tem a ver com isso? Afinal, ele é político ou ministro de um Supremo Tribunal? Existem pessoas que têm uma vocação para provocar cisâneas, né, para criar conflitos desnecessários. Você sabe que eu acho que o ministro Barroso é uma dessas pessoas. Veja que o clima de ruptura institucional está deixando todos muito preocupados. As consequências de um rompimento mais escancarado do que já vem acontecendo são imprevisíveis. Essa semana, governadores fizeram uma reunião para discutir meio ambiente e outros assuntos. Mas, devido aos últimos acontecimentos, eles resolveram incluir na pauta a defesa da democracia e das instituições. Essa reunião foi proposta pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que é uma espécie de porta-voz do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, se essa reunião foi organizada por esses dois, é preciso que a gente faça uma leitura correta das verdadeiras intenções. Onde se lê ali defesa da democracia, leia-se o que podemos fazer para tirar o Bolsonaro do governo, já que é ele que está ferindo aí os princípios democráticos. E onde se lê defesa das instituições, leia-se defesa do STF, que tem sido vítima do presidente, na visão dos governadores esquerdistas e da banda podre do Congresso, porque ele não está permitindo os seus arroubos autoritários aí. Feito esse parênteses, a gente pode concluir que essa reunião é mais uma tentativa de reunir um grupo para conspirar contra o governo. E não há outra palavra, conspirar contra um governo que parece que é o único que está defendendo o que está escrito na nossa Constituição. Muitos desses governadores estão envolvidos em falcatruas. E nesses tempos de pandemia, alguns deles desviaram recursos e têm sido blindados pela CPI da Covid e pelo próprio Supremo. E parece que agora querem uma aproximação também com o tribunal para apoiá-los e, quem sabe, garantir um outro tipo de apoio, nada republicano, mais lá na frente. A gente sabe que é assim que a banda toca por aqui, né? Infelizmente. Após a reunião na manhã de segunda-feira, o grupo de governadores solicitou uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Eles alegam que o objetivo é baixar a temperatura da crise entre os poderes, o que eu particularmente não acredito. Basta ver como é que uma parte desses governadores trata o presidente da República. Só que está todo mundo meio apavorado com o que pode acontecer aí no dia 7 de setembro, né? Então, por outro lado, eles também decidiram encaminhar convites para os chefes dos demais poderes, o Arthur Lira, da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando eu digo que o ministro Barroso parece um provocador de cisâneas, ele faz jus a essa desconfiança. Em vez de esperar o posicionamento do presidente do tribunal, que foi quem recebeu a mensagem dos governadores, o Barroso veio a público ontem dizer que defende uma maior autonomia aos estados. Pô, para que falar isso numa hora dessas? Ele parece que quer ver o circo pegar fogo, né? O STF, no início da pandemia, transferiu os poderes que eram exclusivos do Executivo para os governadores de Estado, o que provocou um caos na administração da pandemia, porque não permitiu que o governo pudesse fazer uma gestão centralizada do problema. E olha que os ministros do STF, mesmo depois de terem feito isso, e que foi amplamente divulgado pela grande e velha imprensa, eles ainda tiveram a coragem de dizer que não tiraram poderes nenhum do presidente da República. Mas voltando aí ao Barroso, ele ainda disse na segunda-feira que não descarta a possibilidade do Brasil caminhar para o modelo político de maior descentralização das decisões aos estados e unidades da federação. Ele falou isso num evento da Fundação Getúlio Vargas e disse ainda que talvez o país pudesse ampliar as ousadias federativas. E aí eu volto a dizer, o que ele tem a ver com isso? O papel dele não é esse, e claramente ele está usando a sua função de ministro de um Supremo Tribunal Federal para fazer política, o que é proibido por lei.
Talvez o Bolsonaro tenha esperado para mandar o pedido do impeachment do Barroso lá para o Senado, porque ele tinha certeza de que ele ia continuar a fazer ativismo político com a toga nas costas, né? Ele fala demais. E quem fala demais vai dar as ferramentas necessárias para quem precisa fazer cumprir a nossa Constituição. Mas o ministro Barroso, com aquela pinta de bonzinho, ele manifesta uma hostilidade disfarçada. É isso que a gente está vendo. A psicologia mostra que nem todos os tipos agressivos costumam demonstrar a sua hostilidade aí, passando o rodo nos outros, como fazem os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, por exemplo. Pessoas como o ministro Barroso disfarçam aí a sua hostilidade para dar a impressão, ou a falsa impressão, de que são amigáveis à primeira vista. Os seus métodos de ataque são muito mais sutis, né? Esse tipo de gente não quer ser agressiva de forma escancarada, porque tem medo que os outros fiquem com raiva dela. Essa hipocrisia aí permite até algumas saídas estratégicas de cena, caso seja necessário, né? Porque aí depois vai alegar que nunca quis fazer mal a ninguém. Mas é justamente esse comportamento que torna essas pessoas muito mais vulneráveis do que parece. Mas tem uma coisa, né? Só que antes de tudo isso ser descoberto, elas já causaram danos que podem ser irreparáveis. Esse tipo de pessoa costuma ter uma fala mansa, acompanhada de um leve sorriso, mas o seu verdadeiro prazer é ver os seus desafetos sofrendo passivamente. E tem um outro prazer aí que essas pessoas sentem, que é o dano emocional que os seus gestos e as frases de efeito causam naqueles que eles querem atingir. Para mim, esse tipo, além de covarde, é um agressor cirúrgico, né? E não merece compaixão de ninguém, não, porque no fundo, ele só está pensando nele próprio. E o presidente Bolsonaro está reagindo muito bem a isso, e como ele mesmo diz, dentro das 4 linhas da Constituição. Ele está contra-atacando. Provocaram tanto que agora ele partiu para a reação, não pode ser diferente. Mas tem uma coisa nessa questão dos governadores. Eles pediram a reunião. Se eu fosse o presidente, eu não deixaria de receber os governadores, só que individualmente, jamais em grupo. Numa reunião com todos eles juntos, o presidente ficaria em desvantagem. Mas se recebê-los individualmente, vai estar cumprindo seu papel de chefe de Estado e vai conhecer de perto alguns de seus inimigos. Isso nunca faz mal a ninguém. Por outro lado, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, ele precisa desconsiderar o espírito de corpo que balizou uma de suas recentes declarações, aí, que foi aquela que mexeu com o ministro do Supremo, mexeu com todos. Na vida real não pode ser assim, né? Esses 2 ministros, o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, perderam a noção do razoável, estão extrapolando e usurpando seus poderes o tempo todo. Se o ministro Fux continuar pensando dessa maneira, ele só vai agravar essa crise institucional. Pena que o nosso Senado, que seria o caminho aí para conter esses abusos, tem a maioria dos seus membros com o rabo preso junto ao Supremo Tribunal Federal. E viraram reféns da corte, a começar pelo próprio presidente da casa, Rodrigo Pacheco, quando obedeceu aí a ordem do ministro Barroso para abrir essa CPI dos horrores, ignorando solenemente a autonomia entre os poderes da República.